Na busca dos preciosos valores espirituais, conheceremos melhor o Salvador Jesus Cristo, a nossa única esperança. Ele é o amigo certo nas horas incertas e sempre está conosco. Falar com Deus, que privilégio falar com o Pai Celeste e saber que Ele nos ouve. Mas como podemos falar com esse amigo? É o que vamos estudar agora. O Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a orar. Deixou escrita a oração modelo que assim começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Leiam os amigos o restante em São Mateus 6, versículos 6 a 9. Comunicamo-nos com Deus por meio da oração. Deus está pronto a nos conceder o que necessitamos. Temos o privilégio de livre acesso a Ele para pedir suas bênçãos. A Escritura diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. A oração é a respiração da alma. Necessitamos dela em todo o tempo. Os que oram a Deus diariamente recebem do Senhor dia a dia direção e forças. Eles são supridos de todas as necessidades. Desde que subiu ao céu, Jesus exerce a função de sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador, o nosso amigo que por nós intercede junto a Deus, inclusive apresentando ao Pai as nossas petições. A Escritura diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Quais as condições para que as nossas preces sejam ouvidas? A nossa oração deve ser ajustada à vontade de Deus. Devemos pedir o que é segundo a sua vontade. Na oração modelo, Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São Mateus 6:10. Ao fazermos nossas petições, devemos ter a convicção de que Deus sabe o que é melhor para nós e deixar a decisão com Ele. O Senhor poderá não nos dar exatamente o que pedimos, mas sempre dará o que for para o nosso maior bem. Devemos pedir o que necessitamos em nome de Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, disse Ele, eu o farei. São João 14, versículo 14. Deus promete ouvir-nos quando o buscamos de coração inteiro. Como está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 e 13. Sim, buscando ao Senhor nosso Deus, nós o achamos, quando o buscamos de todo o coração. Outra condição para que Deus nos ouça é pedirmos com fé na sua bondade e fidelidade. A Escritura diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. São Tiago 1, 6 e 7. Para recebermos a bênção, é necessário que a nossa mente esteja firmada em Deus. A mente não pode ser afetada pelas circunstâncias como as ondas do mar o são pelo vento. A necessidade de exercermos fé em Deus é salientada pelas seguintes palavras das Escrituras: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. A perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e experiência. A oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida refluem para Deus a pureza e santidade. A fim de que a oração seja aceitável a Deus, deve haver no coração do suplicante o propósito de abandonar todo o pecado conhecido. Como está escrito: se eu atender à iniquidade no meu coração,
o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. As Escrituras definem iniquidade ou pecado como transgressão da lei, dos 10 mandamentos. Por isso elas dizem também: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. Devemos, pois, seguir o conselho de São Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5, versículo 7. O Salvador Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia. Se o buscamos em oração, ele está conosco em toda a situação difícil. A família que diariamente ergue a Deus as suas súplicas é uma família feliz. Está sob o favor e direção do céu. A importância da oração para os que querem agradar a Deus é indicada pelas palavras de São Paulo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso significa que, como filhos de Deus, devemos estar sempre num espírito de oração. O Senhor Jesus Cristo foi-nos exemplo de oração constante. Por vezes, ele passou noites inteiras em oração. E assim, amigos, Cristo é a fonte de toda a boa dádiva, de todos os bens que necessitamos. Ele nos dá esses bens se os pedimos pela oração. O Salvador está desejoso de nos conceder suas bênçãos, mais do que nós homens estamos de lhes pedir. Creiamos em Jesus como nosso Salvador. Lancemos sobre ele, pela oração, o fardo de tudo o que nos preocupa. Ele suprirá as nossas necessidades e acharemos descanso no seu amor. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste aos céus e oraste ao teu Deus lá no céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Quero crer que todos os cristãos, todos aqueles que creem, costumam orar a Deus. E muitas vezes temos a impressão, ou algumas vezes, de que a nossa oração não foi atendida ou não teve, digamos assim, um conteúdo tal que possa chamar a atenção de Deus. Como costuma-se dizer, a oração não vai além do teto. Não foi isso, não é isto, melhor dito, que a Bíblia ensina. Jesus, falando no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não há aqui nenhuma condicional, basta pedirmos e receberemos. Por que orar sem cessar? Porque Deus ouve a nossa oração.
Esse sem cessar não significa que precisamos estar incomodando a Deus. Pelo contrário, o estarmos orando sem cessar significa um louvor a Deus, mostrando a nossa dependência dele e sabendo que ele vai nos ouvir.